No vídeo de hoje eu vou te contar alguns fatos e detalhes acerca do desaparecimento e assassinato do indigenista Bruno Pereira Araújo e do jornalista Dom Phillips. Aqui nesse vídeo você vai acompanhar uma linha do tempo desde o desaparecimento até o dia de hoje. Olá, eu sou a Glau e seja bem-vindo ao canal Sem Rumo. É muito importante, antes de mais nada, deixar claro para vocês que quando tem algum caso que ainda não está fechado e tem notícias saindo minuto a minuto, eu sempre tento trazer um compilado aqui no canal para você ter uma fonte que reúna todas essas informações desde o desaparecimento até agora. Mas em vídeos assim acontece muito de eu trazer alguma informação que pode e vai se renovar conforme o caso for seguindo. Então eu vou deixar aqui embaixo o dia e horário de gravação do vídeo para vocês saberem até que ponto eu estou com as informações aqui para vocês. E também deixo na descrição do vídeo, sempre, não só nesse vídeo, em todos, todas as referências de onde eu tirei todas essas informações que eu vou passar aqui para vocês. Caso tenha algum novo desdobramento ou uma novidade no caso, você pode deixar aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Mas eu também levo todas as atualizações para as redes sociais do canal, então segue lá que eu te mantenho atualizado sobre esse e mais casos. Aproveita que você está aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os novos vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém que também está acompanhando esse caso pela mídia, mas ainda está perdido acerca das informações que estão saindo em tempo real, e deixa o seu like. Dito tudo isso, bora pro vídeo. Pra gente entender esse caso como um todo, a gente vai voltar um pouquinho antes do desaparecimento dos dois. No dia 31 de maio, o Bruno envia um áudio onde ele fala um pouco sobre as ameaças que eles vêm sofrendo acerca das denúncias que estão sendo feitas por conta da pesca ilegal. Dias depois, no dia 5 de junho de 2022, desapareceram o indigenista brasileiro Bruno Araújo e o jornalista britânico do The Guardian, Dom Phillips. Os dois desapareceram na região do Vale do Javari, no Amazonas. O Bruno foi coordenador regional da FUNAI ali naquela área por muitos anos, então ele conhecia muito bem a região. O objetivo do Bruno com a viagem era trocar uma ideia ali com as lideranças indígenas para eles entenderem melhor como trabalhar mais na proteção daquela área indígena, que vinha sofrendo com diversas ameaças por causa das atividades ilegais que aconteciam ali, como a pesca, o desmatamento e o garimpo ilegal, que todos bem sabemos é um problema que acontece na Amazônia há anos, e um problema especialmente pelos povos que lá vivem e lutam pela preservação de um dos maiores biomas do mundo. Já o objetivo da viagem do Dom era mais voltada ao fato de ele estar escrevendo um livro. Ele já tinha escrito alguns capítulos desse livro sobre a região, mas ele queria colher algumas entrevistas para enriquecer ainda mais o conteúdo do livro, então esse era o principal objetivo dele ali. Ainda dentro da FUNAI, o Bruno trabalhou como coordenador por alguns anos. Em 2019, ele integrou uma operação que resultou na destruição de mais de 50 balsas de garimpo ilegal. Ele ajudava a mapear o crime e a entender melhor quem estava cometendo crimes ali naquela região do Vale do Javari. A região que fica próxima ao Peru e à Colômbia virou rota para o tráfico internacional de drogas e armas, entre outros crimes, como roubo de madeira, caça, pesca e garimpo ilegal. Com o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização nos últimos anos, isso tem crescido ainda mais. Depois dessa operação, que beneficiou o cumprimento da lei no local e após o excelente trabalho realizado, por incrível que pareça, a recompensa que ele recebeu do governo foi ser exonerado do cargo. Vendo que ele estava disponível ali para continuar ajudando na proteção da floresta amazônica e também dos povos indígenas mais isolados, ele foi chamado a integrar a Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Já o Dom, ele morou no Rio de Janeiro, morou em São Paulo também, mas atualmente ele residia em Salvador. Ao longo dos 15 anos em que ele morou aqui no Brasil, ele trabalhou com vários veículos grandes, onde ele fazia reportagens e passava informações do Brasil para a imprensa internacional.
Ele atualmente estava trabalhando para o The Guardian, mas ele já tinha feito matérias para o Washington Post, New York Times e Financial Times também. Eles foram vistos pela última vez no dia 5, às 6 da manhã, na comunidade São Rafael. Os dois partiriam dali em uma lancha até Atalaia do Norte. Eles iam percorrer mais ou menos uns 72 quilômetros nessa distância, numa viagem que duraria mais ou menos umas 2 horas. A lancha tinha combustível suficiente para realizar essa viagem, mas eles nunca chegaram no destino. O governo brasileiro recebeu muitas críticas, entre elas pela demora para iniciar as buscas pelos dois, pelo pouco aparato disponibilizado para que essas buscas iniciassem ali nas primeiras horas do desaparecimento e também pelas declarações de oficiais do governo que praticamente culpavam as vítimas pelo seu próprio desaparecimento. A gente sabe que o desaparecimento foi reportado muito rapidamente e que quando há casos de desaparecimento, as primeiras horas elas são cruciais para conseguir encontrar o mais rápido possível as vítimas. Então ninguém entendeu o porquê dessa demora ali inicial no caso. A partir daqui eu trago para vocês a linha do tempo dia a dia dos fatos que foram acontecendo até o dia de hoje. Apenas no dia seguinte, na segunda-feira, dia 6, é que se iniciam as buscas pelos dois, onde aí sim é montada uma força-tarefa. Essa força-tarefa era formada pelas Forças Armadas, a Força Nacional, a Polícia Federal e também órgãos de segurança locais. A Univaja também contribuiu, que era o órgão onde o Bruno trabalhava, e eles já imediatamente informaram que já vinham sendo ameaçados antes do desaparecimento. Após a repercussão do caso aumentar, afinal tinha um estrangeiro junto no desaparecimento e a gente sabe que isso força as forças no exterior também a fazer pressão no governo brasileiro, as buscas aí sim se intensificaram. Já nos primeiros dias, as famílias dos dois deram declarações. A família do Dom disse o seguinte: imploramos às autoridades brasileiras que enviem a Força Nacional, a Polícia Federal e todos os poderes à sua disposição para encontrar nosso querido Dom. Ele ama o Brasil e dedicou sua carreira à cobertura da floresta amazônica. Entendemos que o tempo é essencial, então, por favor, encontre nosso Dom o mais rápido possível. A família do Bruno também se pronunciou e disse o seguinte: eu queria fazer um apelo para o governo federal e para os órgãos competentes para intensificarem as buscas, porque a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Bruno é filho, marido, irmão e amigo. Ele leva essa paixão para sua jornada toda vez que entra na mata com o propósito de ajudar o próximo. As buscas seguiram e na terça-feira, dia 7, a polícia realizou a sua primeira prisão. O homem é Amarildo da Costa de Oliveira, vulgo Pelado. A polícia chegou até ele através de uma denúncia anônima que afirmou que ele já tinha proferido algumas ameaças. Mas ele negava até então qualquer envolvimento no desaparecimento e a família dele chegou a dizer que ele teria sido torturado pela polícia. Já a polícia militar afirmou que algumas testemunhas deram relato que viram o Amarildo trafegando no rio atrás da lancha dos dois desaparecidos. Ele foi preso em flagrante, na verdade, porque portava munição de uso restrito das Forças Armadas e também uma quantidade de drogas. Na quarta-feira, dia 8, o atual presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, deu uma declaração no programa Voz do Brasil falando que o Bruno e o Dom não tinham autorização da FUNAI para estarem naquela região e por isso eles não deveriam estar. Abre aspas. Muito complicado quando duas pessoas apenas decidem entrar na terra indígena sem nenhuma comunicação aos órgãos de segurança e à FUNAI. Essa afirmação foi prontamente desmentida pela Univaja. Segundo a organização, eles tinham um documento que comprovava a autorização dada aos dois para o acesso naquela região. Esse documento foi assinado eletronicamente pela coordenadora substituta regional da FUNAI. Mislene Mendes teria dado a sua assinatura no dia 15 de maio. Na quinta-feira, dia 9, foi realizada uma perícia na lancha que pertencia ao Amarildo e a mesma que ele teria usado para ir atrás dos dois desaparecidos, como as testemunhas relataram. Nessa perícia foram encontrados vestígios de sangue na lancha do Amarildo e esses vestígios estão sendo analisados. Já no domingo, dia 12, conforme continuaram as buscas, foram encontrados pertences dos dois. Dentre eles tinha um cartão saúde que pertencia ao Bruno e uma mochila com roupas que pertenciam ao Dom. Tudo isso foi encontrado próximo à casa do Amarildo. Um dia depois, na segunda-feira, dia 13, o Paul Sherwood, o cunhado do Dom, informou pelo Twitter que os corpos dos dois haviam sido encontrados.
Isso caiu como uma bomba aqui na imprensa nacional e internacional também e já começou a causar comoção em toda a sociedade. Segundo o cunhado, essa informação foi repassada à família por um representante da Embaixada do Brasil no Reino Unido. Mas assim que isso foi divulgado, tanto a Polícia Federal como a Univaja desmentiram a informação. Posteriormente, a Embaixada do Brasil no Reino Unido admitiu o erro e mandou um pedido formal de desculpas à família do Dom. Mas é uma situação muito complicada. Imagina a angústia dos familiares que estavam ali na expectativa por uma notícia e recebem uma notícia que é falsa. Na segunda-feira mesmo, indígenas do Vale do Javari realizaram um protesto. Esse protesto tinha o intuito de levar apoio à família dos desaparecidos, mas também de cobrar as autoridades que seguissem na busca pelos dois e também pela proteção do território indígena naquela região. Na terça-feira, dia 14, a polícia realizou mais uma prisão de mais um suspeito de envolvimento ali no caso. O homem é o Zenei da Costa de Oliveira, vulgo dos Santos, que é irmão do Amarildo. A polícia chegou até o Ozenei também através de uma testemunha. Essa testemunha conta que no dia dos fatos, o Ozenei teria pedido uma carona para essa pessoa que não foi identificada no seu barco para que ele fosse juntos até a lancha do Amarildo. Essa pessoa deu carona e deixou o Ozenei junto com o Amarildo na lancha do Amarildo e a testemunha também relata que o Ozenei estava armado. Após a prisão, ele negou ter envolvimento com o caso. Já na quarta-feira, dia 15, o Amarildo confessa os crimes. Ele fala que assassinou os dois com disparos de uma arma de fogo. Ele fala também que os corpos dos dois foram esquartejados, queimados, incinerados e enterrados. Ele, inclusive, indicou um local onde ele teria enterrado os corpos e, durante as escavações, a equipe realmente encontrou o que eles têm chamado de remanescentes humanos. Os remanescentes humanos encontrados ali no local foram enviados para perícia em Brasília e, após identificação, eles serão enviados novamente para as respectivas famílias. O Amarildo, inclusive, indicou outras pessoas que teriam envolvimento com o caso e a polícia já está investigando essas pessoas que o Amarildo teria apontado. Ele conta que a motivação para o crime teriam sido as denúncias que ambos vinham fazendo contra a pesca ilegal na região. O que coincide com aquele áudio enviado pelo Bruno ainda no dia 31, falando justamente sobre as ameaças acerca da pesca ilegal. A esposa do Dom, Alessandra Sampaio, se pronunciou e disse o seguinte: "Este desfecho trágico põe um fim à angústia de não saber o paradeiro de Dom e Bruno. Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor. Hoje se inicia também nossa jornada em busca por justiça. Só teremos paz quando as medidas necessárias forem tomadas para que tragédias como esta não se repitam jamais." Já a esposa do Bruno, a Beatriz Matos, fez um tweet onde ela dizia o seguinte: "Agora que os espíritos do Bruno estão passeando na floresta e espalhados na gente, nossa força é muito maior." É isso até aqui, pessoal. Eu reitero que todas as informações do caso desde o início até o dia de hoje estão aqui nesse vídeo, mas toda e qualquer atualização eu levo para as redes sociais do canal, então você pode seguir por lá também. O caso até aqui traz uma marca muito triste. Mostra que, especialmente nos últimos anos, a busca pela preservação da Amazônia e dos povos originários tem sido muito difícil. A gente precisa entender que manter esses povos na terra que sempre foi deles é também manter a preservação desse espaço que é tão importante para todos nós. E precisamos cobrar das autoridades medidas que combatam toda a exploração ilegal da Amazônia. É preciso destacar também as péssimas declarações dadas pelo governo. Me entristece muito ver que não fosse a pressão dos familiares, da mídia nacional e internacional, de líderes e de toda a sociedade, esse caso provavelmente teria caído no esquecimento. Não fosse essa pressão, talvez o Bruno e o Dom jamais fossem encontrados e a angústia que a família já está sentindo podia ser ainda maior. E para mim é injustificável culpar a vítima pelo próprio crime. Não tem sentido. Eles estavam trabalhando. O Bruno defendia aquela terra. Ele defendia uma terra que pertence aos povos indígenas que vêm sendo massacrados ano após ano. O Bruno dedicou a vida inteira dele a proteger
os povos indígenas mais isolados aqui do Brasil. E o Dom estava apenas escrevendo um livro onde ele mostraria, de dentro da Amazônia, muitas informações que todos nós brasileiros já sabemos para o resto do mundo. Tamanho era o orgulho que ele tinha de estar aqui e de fazer parte um pouquinho da nossa história. As famílias falam também que em nenhum momento nenhuma autoridade entrou em contato com eles diretamente para falar sobre o caso, para dar alguma notícia ou mesmo para prestar alguma solidariedade. Eu deixo aqui o meu máximo respeito aos dois pela luta constante para proteger a nossa terra. Ao Bruno pelo seu trabalho digno e incansável e ao Dom por ter escolhido o nosso país como a sua segunda casa. Estendo as condolências às famílias das vítimas e que eles possam ter alguma paz e algum conforto nos seus corações. Façam todo o esquema aqui que eu peço todo vídeo para fortalecer o canal, inscrição, like, compartilhamento. É isso. Um beijo e tchau.